Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. O que faria se a pessoa em quem mais confias, o teu parceiro, o teu alicerce, o teu tudo, simplesmente desaparecesse? E agora, está sentado num jato privado, bem alto sobre o oceano, a pensar que escapaste de tudo. Do teu passado, dos teus erros, da vida que prometeste a outra pessoa. Estás com alguém novo, alguém mais jovem. Tudo parece perfeito até que o piloto te entrega um envelope. Nenhuma palavra, apenas o tipo de envelope que não devia existir. E no segundo em que o abres, o teu mundo inteiro, aquele que achavas ter sob controlo, começa a desmoronar-se. Não é da mulher sentada ao teu lado. É daquela que deixaste para trás. Por isso, pergunta a ti mesmo, e se a verdadeira história não tivesse começado quando ele partiu, mas sim quando ela decidiu não ficar parada? Fica comigo, porque isto não se trata de vingança. Trata-se de verdade, e tu não estás preparado para o que vem a seguir. Mas acredita, vais querer saber. A mensagem chegou na manhã de quinta-feira, pouco depois do amanhecer. Não foi uma chamada, nem uma discussão. Apenas uma mensagem fria e calculada de Marcus Ellison para sua esposa de 11 anos. Não vou voltar. Sem justificações. Sem calor. Exatamente como ele. Quando a mensagem lhe chegou, Marcus já estava a milhares de metros de altitude, bem acima das Caraíbas, a saborear um flat white num assento de couro bege a bordo do seu jato privado. O destino, uma ilha tão discreta que até os mapas de satélite tinham dificuldade em encontrá-la. O céu lá fora estava pintado com pinceladas suaves de lavanda e azul pálido. O mar de nuvens a flutuar por baixo, intocado e inconsciente do caos que ele tinha deixado para trás. À sua frente, sentava-se Camila Royce, com as pernas elegantemente dobradas debaixo de um vestido de seda, frio como champanhe, que brilhava à luz suave da cabine. O cabelo castanho, preso numa trança elegante, os lábios entreabertos enquanto percorria selfies filtradas no telemóvel. Cada fotografia refletia a mesma beleza cuidadosamente curada. Luz dourada, ombros nus, marcas de luxo. Tinha 27 anos, era deslumbrante, ambiciosa e tudo aquilo que Marcus acreditava agora merecer. Ela inclinou-se e deu-lhe um beijo na face. O aroma do seu perfume, uma mistura de orquídeas e opulência de alta gama, permaneceu muito depois dos lábios se afastarem da sua pele. Consegues acreditar que estamos mesmo a fazer isto? Sussurrou ela, a voz rica em doçura e desejo. Tu e eu, sem mentiras, sem passado. Marcus sorriu, embora o sorriso não lhe chegasse aos olhos. Não estava a pensar em amor, nem em libertação, nem sequer em desejo. Estava a pensar no próximo passo, no próximo movimento. Era isso que o movia. Estratégia, visão, controlo total. Foi assim que construiu seu império com código e capital de risco, com noites em claro e decisões implacáveis. Nunca olhava para trás, para as coisas que destruiu para chegar onde chegou. Nem mesmo quando tinham nomes como Raquel. Raquel, a sua esposa, tinha sido em tempos o centro do seu mundo, até deixar de o ser. Nos primeiros tempos, ela era o impulso por trás da sua ambição, uma visionária tecnológica por mérito próprio. Mas com o tempo, tornou-se apenas mais uma constante, calma, fiável, previsível. Ele disse a si mesmo que precisava de mais. Mais intensidade, mais caos. Alguém que não espelhasse tudo aquilo que ele temia em si próprio. Começou a silenciar o telemóvel, a ficar mais tempo no escritório, a inventar conferências. E por fim escreveu um futuro onde Raquel simplesmente não existia. Recostou-se no assento, observando Camila inclinar o telemóvel para tirar uma fotografia do copo de champanhe. Escreveu uma legenda. O paraíso começa aqui, onde os segredos acabam. Que piada! Marcus sabia melhor. Os segredos não acabam. Apenas mudam de mãos. Enquanto Camila carregava na publicação da foto com champanhe, a voz do piloto surgiu no intercomunicador. Suave. Medida. Vamos aterrar na ilha dentro de aproximadamente 30 minutos. A temperatura atual é de 25 graus Celsius. Depois veio algo inesperado. Senhor Ellison, há um documento que requer a sua assinatura. Fui instruído a entregá-lo pessoalmente. Marcus franziu o sobrolho. Instruído por quem? Pela sua equipa jurídica, senhor.
respondeu o piloto. Disseram que entenderia. Um silêncio preencheu a cabine. Marcos virou-se para o cockpit quando a porta se abriu lentamente. O piloto, um homem no seu 50S, com cabelo grisalho, olhos aguçados e a calma de quem está habituado a voos de alta pressão, avançou. Trazia na mão um envelope branco simples. Marcos estendeu a mão para o pegar, mas o piloto não o largou de imediato. Disseram-me para lhe entregar diretamente. Não a sua assistente, nem a sua convidada. A ênfase em convidada foi tão sutil que quase passou despercebida. Marcos acenou com um ligeiro movimento de cabeça e pegou no envelope. O piloto saiu sem dizer mais nada. O jato voltou a ficar em silêncio. Camila continuava descontraída, a deslizar no telemóvel, alheia. Marcos passou um dedo por debaixo da aba do envelope, depois parou. A caligrafia na frente era imediatamente reconhecível. De Raquel. Intencional, firme, exatamente como ela. Podia ter rido, podia tê-lo rasgado e atirado ao lixo, mas em vez disso, enfiou-o no bolso do casaco. O avião aterrou numa pista esculpida na costa do paraíso. Vegetação luxuriante envolvida por água turquesa. Vilas com telhados de colmo espreitavam entre palmeiras como segredos mal guardados. O ar cheirava a sal do mar e plumeria. Um SUV de luxo aguardava no final da pista. O condutor vestia uma camisa branca de linho, óculos de sol espelhados e nada disse. Sem cerimônias, sem alarido. Marcos e Camila foram levados diretamente para a vila. Paredes de vidro do chão ao teto, uma piscina infinita privada, e um oceano tão perto que tocava como uma canção de embalar. Este lugar é irreal, suspirou Camila ao pisar a varanda. Os braços estendidos, a apanhar a brisa. Marcos ficou atrás dela, o envelope agora quente contra o peito. Ainda não o tinhas aberto. ChatGPT Said. Mais tarde nessa noite, depois de lagosta grelhada na praia e vinho com sabor à riqueza, ele finalmente abriu o envelope. Camila estava no duche exterior, a cantarolar para si mesma. O envelope era mais pesado do que deveria ser. Lá dentro, uma única folha de papel e uma pen USB. Sem saudação, sem assinatura, apenas uma mensagem digitada. Ele forçou um meio sorriso. Só cansado. Dia longo. Ela aninhou-se ao seu lado, pousando a cabeça no ombro dele. Este lugar parece nosso, não parece? Ele acenou com a cabeça, mas a mente dele não estava ali. Estava de volta ao seu escritório em Nova York. Paredes de vidro, salas de reuniões, reuniões à porta fechada. Era aí que o mundo fazia sentido. Onde o controlo vivia. Onde ele pertencia. Agora havia algo a mudar sob os seus pés. Ainda não o conseguia ver, nem definir, mas estava lá, como uma corrente oculta a puxar sob mares calmos. E isso assustava-o mais do que qualquer tempestade previsível, porque Marcos não temia o caos. Temia o desconhecido que vestia o silêncio como disfarce. Marcos levantou-se em silêncio e caminhou até a borda da piscina infinita. O oceano estendia-se infinitamente à sua frente, o reflexo dele próprio quebrado pela superfície, distorcido. Atrás dele, Camila ria-se de algo no telemóvel. Ele não se virou. Meteu a mão ao bolso, tirou a carta novamente e leu-a uma segunda vez. E dessa vez, percebeu. Aquele envelope não era um aviso. Era o começo. Antes de mergulharmos mais fundo nesta história inacreditável, pensa nisto. O que faria se alguém desaparecesse sem uma palavra e, a meio do voo, um segredo caísse-te no colo? Comenta embaixo. Carrega no gosto e subscreve para ficares nesta viagem louca. Todo o apoio ajuda a manter este canal ativo. Especialmente o teu. Dentro da vila, algo tinha mudado. Não os móveis, nem a iluminação, nem sequer o ar-condicionado, mas a atmosfera. Tinha se transformado como o silêncio antes de uma trovoada, quando até os pássaros se calam. Marcos estava sentado na beira da cama. O envelope aberto ao lado. A carta, agora lida pela quarta vez, estava dobrada cuidadosamente na mesinha de cabeceira. Mas a pen USB já não estava à vista. Ele tinha aguardado num compartimento escondido da mala, enterrada sob camadas de contratos, dossiês lacrados e atas de reuniões. Ninguém naquela ilha a encontraria. Ainda não a tinha ligado. Ainda.
Não era assim que ele funcionava. Marcus Ellison não saltava. Calculava. Preparava-se. Mas agora, o controlo, a sua posse mais preciosa, estava a escorregar, grão a grão, como areia entre dedos cerrados. E para um homem que construiu impérios com precisão, a sensação de erosão silenciosa era quase insuportável. Camila estava novamente junto à piscina, estendida numa espreguiçadeira, os membros envoltos em seda e luz solar. Os seus movimentos envoltos em luxo, repousando sob um céu pintado de laranja queimado e rosa suave, como se o sol estivesse a dar um último espetáculo só para eles. O riso de Camila pairava no ar, leve e despreocupado. Ela não fazia ideia, não suspeitava que o envelope que vira Marcus aceitar tão casualmente já tinha perfurado a superfície da sua ilusão tropical. E Marcus não tencionava contar-lhe. Ainda não. Talvez nunca. Porque, uma vez que os segredos saem da tua boca, deixam de ser teus. Vestiu-se em silêncio, uma camisa branca de linho abotoada até ao pescoço, cada movimento medido, preciso. Fez-lhe lembrar como o pai se preparava para o tribunal. Afiado, distante, letal. O espelho não mostrava um homem de férias, mas alguém a preparar-se para algo muito mais calculado. O maxilar cerrado, o olhar distante. Por baixo do exterior composto, pulsava algo estranho, incerteza. O tipo de incerteza que fazia os dedos tremerem ligeiramente ao ajustar o colarinho. Um gesto involuntário que não fazia desde os tempos da faculdade de Direito, quando tudo ainda parecia poder desmoronar com um único passo em falso. Quando saiu, Camila olhou para cima e sorriu. Demoraste, provocou, erguendo o copo de Chardonnay. Estava prestes a acabar esta garrafa sem ti. Ele sorriu, mas os cantos da boca mal se levantaram. Tinha só umas mensagens para tratar. Não estás a trabalhar, pois não? Perguntou ela, fingindo-se ofendida. Disseste que isto era zona sem telemóveis. Desliguei-o, mentiu ele, enfiando o dispositivo no bolso de trás. Só a resolver umas pontas soltas. Camila tirou as pernas da espreguiçadeira e aproximou-se descalça, radiante, o hobby de seda a arrastar-se atrás dela como névoa. Pousou a mão no peito dele, o toque leve como pena, depois deixou os dedos deslizar para baixo, parando pouco antes da mala aos pés dele. Acho que mereço a tua atenção total esta noite. Estás a tê-la, disse ele, roçando-lhe os lábios com os seus. Dá-me só mais uma hora. Ela arqueou uma sobrancelha, meio brincalhona, meio perspicaz. Aquele envelope tem qualquer coisa a ver com isso, não tem? Ele hesitou, apenas por um instante, tempo suficiente para ela notar. Ela não insistiu. Em vez disso, beijou-lhe a mandíbula e sussurrou. Está bem, uma hora. Mas espero fogo de artifício. Virou-se e afastou-se em direção à espreguiçadeira, os movimentos deliberados, como se atuasse para uma audiência invisível. Sim, ela era bonita, mas não era cega. Marcus percebeu isso cedo. A ambição de Camila era subtil, perfumada, polida, vestida de sorrisos e seda. Mas estava lá. Ela desempenhava bem o papel de amante, mas não planeava ficar nesse papel para sempre. Havia uma nitidez no olhar, daquelas que não querem apenas proximidade ao poder, mas um lugar à mesa. E Marcus não podia deixar de se perguntar se ela via esta escapadela como uma lua de mel, ou uma negociação. Lá dentro, a porta fechou-se com um clique atrás dele, suavizando o som do riso dela e das ondas arrebentar para lá das paredes de vidro. Abriu o portátil, digitou a chave de encriptação e inseriu a PEN. Durante alguns segundos, nada. Depois, surgiu uma pasta. Lá dentro, um ficheiro de vídeo e um conjunto de PDFs, cada um com datas e terminologia legal. Reconheceu de imediato. Documentos empresariais, realocações de ativos, acordos de confidencialidade. Prendeu a respiração ligeiramente ao clicar no vídeo. O ecrã ficou preto, depois começou lentamente a iluminar-se. Raquel estava sentada no que parecia ser o seu antigo escritório, aquele que Marcus tinha desenhado para ela nos primeiros tempos do casamento, antes de decidir que ela já não precisava de um. Sem maquilhagem, sem acessórios de destaque, apenas uma blusa azul marinha simples. O cabelo preso num coque arrumado. Não parecia destruída. Parecia preparada. Se estás a ver isto, começou ela, com um tom sereno, significa que confiei nas pessoas certas.
E significa que partiste. Marcos inclinou-se para a frente, os antebraços apoiados nas coxas. A vila estava em silêncio, exceto pela voz dela. Não estou aqui para implorar, nem para chorar, nem para gritar. Essa parte de nós acabou há muito. Estou aqui para te explicar algo que mais ninguém o fará. Passaste anos a dissolver-me cuidadosamente, metodicamente, até ao fundo. Mas eu aprendi algo no silêncio. Aprendi a observar, a esperar, e eventualmente, a mover-me sem ser vista. Os PDFs confirmavam tudo. Transferência total de ativos da Ellison Maritime Holdings, uma entidade que Marcos tinha criado anos antes para manobras fiscais. Outro ficheiro detalhava alterações nas ações com direito a voto de uma das suas startups tecnológicas. Essas ações agora estavam em nome de alguém que ele não reconhecia, mas o rastro levava diretamente até ela. Raquel não o tinha deixado. Ela tinha levado à sala de reuniões com ela. Essa noite, Camila estava deitada enroscada ao seu lado, a pele quente, a respiração suave contra o seu peito. Murmurou algo sobre yoga ao nascer do sol, pequeno almoço na varanda. Marcos deu uma resposta vaga, mas os olhos estavam bem abertos, fixos no ventilador de teto que girava em círculos lentos e hipnóticos por cima. E no silêncio, ele repassava o vídeo na cabeça. Cada sílaba, cada olhar, cada decisão que os tinha levado até aquele momento exato. Sempre que Marcos tinha olhado para Raquel e visto apenas calma, não percebera que aquela calma era o aviso. A certa altura da noite, levantou-se da cama, atravessou descalço o chão de pedra fria e serviu-se de uma bebida. Ficou na varanda, copo na mão, a contemplar o oceano. Mais cedo naquele dia, parecia infinito. Agora parecia vazio. Quando voltou ao quarto, as luzes da vila estavam reduzidas a um brilho quente, e Camila dormia, serena e imóvel. Pegou novamente na carta. Virou-a. Ali, no verso, estava algo que não tinha notado antes. Uma linha mais pequena que o resto, quase imperceptível. Ainda podes escolher quem te tornas quando ninguém está a ver. Ele não dormiu depois disso. Não realmente. E o que ele não sabia, o que não podia saber, era que, mesmo para lá das árvores junto ao heliporto da vila, um homem esperava, silencioso, ainda a observar, à espera da luz do dia. A manhã chegou, envolta em dourado. A luz do sol invadia pelas paredes de vidro da vila, lançando feixes longos sobre os soalhos de madeira de teca polida e sobre as cortinas importadas que oscilavam. Orquídeas brancas estavam dispostas em perfeita simetria dentro de um vaso de vidro soprado à mão. Devia parecer perfeição. Todo aquele lugar tinha sido desenhado para parecer perfeição. Mas Marcos acordou com um peso que não conseguia sacudir. O peito apertado, a boca seca. E quando se sentou, o silêncio do quarto pressionava contra ele, como se soubesse algo que ele não. Camila não estava ao seu lado. Ouvia-a lá fora, a rir suavemente, provavelmente a encantar algum dos funcionários do resort. Ela tinha um talento natural para se tornar o centro de qualquer espaço, e conseguia, com facilidade. Marcos esfregou os olhos, levantou-se e foi até ao lavatório. Atirou água fria à cara, depois encarou o reflexo. A mesma linha angular do maxilar, a mesma expressão controlada que a imprensa sempre adorou. Mas os olhos estavam diferentes, mais apagados. Uma pequena fissura começava a formar-se mesmo por detrás da superfície, quase invisível, mas estava lá. Vestiu-se lentamente, movimentos treinados, mas vazios. Uma camisa azul clara, botão de cima aberto, mangas dobradas uma vez. Penteou o cabelo, borrifou perfume nos pulsos e saiu. Camila estava sentada à mesa da varanda, uma chávena de café a fumegar nas mãos. Um fato de banho preto espreitava sob a túnica translúcida, as pernas cruzadas, óculos de sol pousados no topo da cabeça. A pele dela cintilava à luz da manhã. Ela olhou para ele ao aproximar-se e inclinou a cabeça. Pareces tenso, disse Camila. Não dormiste? Marcos abanou a cabeça, alcançando o expresso no tabuleiro ao lado dela. Não consegui desligar o cérebro. Queres falar sobre isso? Não, respondeu depressa demais, depois suavizou o tom. Vou ficar bem. Só preciso de algum tempo. Os lábios de Camila curvaram-se naquele meio sorriso que ela reservava para certos momentos. Não acreditava totalmente nele,
mas estava disposta a fingir. Está bem, disse ela, dando mais um gole de café. Bem, vais adorar saber que o pessoal disse que somos os únicos hóspedes em toda a ilha, disse ela, a sorrir, os olhos a brilhar. Consegues imaginar? Este lugar todo só para nós? É meio sexy. Marcos devolveu um sorriso leve, mas a mente não estava nas palavras dela. A carta, a pen, o envelope, rodopiavam-lhe na cabeça como abutres a circundar uma carcaça. O que mais teria Raquel feito? Que jogadas teria feito enquanto ele andava por ali a brincar de arquiteto de ambição e desejo? Levantou-se e vagueou pelo caminho privado de pedra que serpenteava ao longo da falésia. A brisa era mais forte ali, mais fresca, com cheiro a sal e hibisco. As ondas rugiam contra as rochas lá embaixo, infinitas e indiferentes. O telemóvel permanecia desligado, mas algo pairava no ar. A quietude depois da detonação. O fôlego antes do colapso. Então viu outro envelope, deslizado por debaixo da porta da vila. Este era diferente. Sem nome, sem selo, sem sinal de alguém ter passado. Sem som, sem toque. Marcos baixou-se e apanhou-o. Não era papel lá dentro. Era uma fotografia, uma imagem. Ele e Camila a passear na praia no dia anterior. A sorrir, a rir. Demasiado nítida, demasiado precisa. Alguém a tinha tirado sem ser visto. No verso, escrito com uma caligrafia diferente, nem tudo nesta ilha te pertence. Marcos ficou imóvel. O vento puxava-lhe a camisa. O oceano rugia por baixo. Ele vasculhou as árvores, os telhados, a areia. Nada. O coração começou a bater mais depressa. Não por medo, mas por instinto. O mesmo instinto que o guiava através de aquisições hostis e negócios de 1.000 milhões. Algo estava errado. Muito errado. Voltou à vila. Camila ainda estava descontraída, alegremente alheia. Ele escondeu o envelope no bolso e forçou uma calma que não sentia. Acho que devíamos saltar o spa hoje, disse ele, num tom casual. Ela olhou para cima, surpreendida. Por quê? Já está reservado. Simplesmente, não estou com disposição, disse ele. Vamos ficar por aqui. As sobrancelhas dela franziram. Marcos, o que se passa? Ele sentou-se ao lado dela, pegou-lhe na mão. Confias em mim? Ela soltou uma risada nervosa. Por que me estás a perguntar isso? Porque preciso de saber. Agora. Ela hesitou, depois, suavemente. Sim, confio em ti. Ele beijou-lhe a testa. Ótimo. Não lhe contou sobre a fotografia. Nem que tinha acabado de falar com alguém por uma linha satélite segura. O seu assistente, Raymond, que lhe dissera que 3 das suas contas de investimento tinham sido congeladas. Nem que uma das suas equipas jurídicas tinha desaparecido completamente. Não mencionou que o nome de Raquel tinha surgido numa base de dados privada de inteligência. Simplesmente ficou ali, de mão dada com Camila, enquanto o sol da ilha subia mais alto, a luz espalhando-se por uma manhã que já não parecia paraíso. Nunca devia ter aparecido ali. Escondido dentro dos documentos de posse de uma empresa de fachada que Marcos usará para esconder transferências internacionais de capital. Isto não era um divórcio discreto. Era um assalto. Mais tarde, nessa tarde, o telefone fixo da vila tocou. Um aparelho que nenhum dos dois tinha tocado desde que chegaram. Marcos atendeu. Silêncio. Depois, uma voz masculina, sotaque americano. Calma, composta. As tuas sombras estão a alcançar-te. Clique. Marcos bateu com o auscultador. Camila saiu do quarto, toalha enrolada no cabelo. Era o serviço de quartos? Ele acenou com a cabeça. Vila errada. Ela não acreditou, mas não insistiu. Ainda não. A vila funcionava com um gerador isolado, não estava ligada a nenhuma rede. A energia não falhava, a não ser que alguém a fizesse falhar. Marcos tirou a fotografia do bolso e entregou-lhe. Camila fitou-a, a cor a esvair-se do seu rosto. Quando recebeste isto? Esta manhã, disse ele. E não acho que vá ser a última. Ela levantou o olhar, a voz agora mais cortante. Vais dizer-me o que se está a passar? Ou é suposto continuar a aprender através de ameaças anônimas?
Ele hesitou, sempre a calcular, mas já não havia confiança. Pela primeira vez, o homem que sempre tinha um plano, uma alternativa, uma resposta ensaiada, estava vazio. Por fim, disse: a Raquel mandou-me algo. Uma mensagem. Está a vir atrás de mim de formas que eu não esperava. Não está só a afastar-se. Está a cortar tudo por baixo de mim. A mandíbula de Camila contraiu-se. E não achaste que eu precisava de saber? Estava a tentar proteger-te. Não. Estavas a tentar proteger-te a ti próprio. Marcos não negou. Camila deu um passo atrás. E agora, o que fazemos? Ele olhou para o horizonte, onde o céu já começava a tingir-se de violeta com a aproximação da noite. Agora descobrimos o que mais ela fez. E quem a ajudou. Porque a Raquel Ellison pode ter enviado a carta, mas não fez isto sozinha. E Marcos acabava de perceber algo muito mais perigoso do que traição. Ele não sabia quem o estava a observar, nem porquê. Quando a alvorada tingiu o céu de rosas pálidos e tons âmbar, Marcos ainda estava acordado. Não dormiu. Não conseguia. A vila estava silenciosa. Aquele tipo de silêncio que pressiona os tímpanos como água profunda. Pesado. Parado. Perturbador. Camila adormecera no sofá depois da discussão. A cabeça inclinada para trás, um cobertor enredado nas pernas. O telemóvel vibrava suavemente na mesa ao lado, uma notificação de uma das suas contas sociais. Ela não se mexeu. Marcos estava à parede de vidro, a olhar para a beira da ilha, onde o mar e o céu se fundiam num horizonte interminável e sem rosto. Já não via luxo. Via uma jaula feita de seda e estratégia. O tipo construído para homens como ele, que achavam ser intocáveis, até a armadilha fechar sem fazer som. Repassou os eventos das últimas 24 horas, uma e outra vez. O envelope, a fotografia, a voz ao telefone, as luzes a piscar. Cada detalhe sussurrava o mesmo. Isto já não era paraíso. Era vigilância. E quem quer que estivesse por detrás disso, não estava só a ver. Estava a puxar cordas. A calcular. Preciso. Como jogadores de xadrez a mover peças em silêncio, enquanto ele confundia o tabuleiro com um jogo de sorte. A ilusão de privacidade tinha desaparecido. Isto não era uma fuga. Era exposição. E Marcos Ellison não lidava bem com exposição. Virou-se da janela e agarrou no portátil. Os ficheiros daquela penha ainda o assombravam, mas precisava de mais. Dados, prazos, nomes. Qualquer coisa que provasse que não era paranoia. Que a Raquel tinha escavado mais fundo do que ele jamais se permitirá imaginar. Ligou-se à rede segura. Ou tentou. O cursor piscou uma vez. Depois o ecrã ficou preto. Sem erro. Sem reinício. Apenas silêncio. Tentou reiniciar. Nada. Luz de energia morta. Totalmente desligado. Como se algo tivesse esvaziado por dentro. Verificou a tomada. O adaptador. Tudo ligado. Depois tirou a pen. Segurou-a na mão. E algo ocorreu-lhe. A pen não tinha só entregue uma mensagem. Tinha entregue mais alguma coisa. Algo escondido. Um interruptor de destruição. Código embutido. A Raquel não lhe tinha apenas mandado um aviso. Sabotou-lhe as ferramentas. Marcos apertou o portátil com uma mão e lançou-o contra a parede. Bateu com um estalido surdo. O ecrã partiu-se em estilhaços negros. O som acordou Camila. Ela sentou-se com um arquejo, cabelo despenteado, rímel borrado. O que é que foi isso, porra? Gritou. Marcos não respondeu. Já estava a andar de um lado para o outro. Depois parou. Bloquearam o meu sistema. O portátil morreu. Tudo desapareceu. Quem? Perguntou ela. Não sei. A Raquel. A equipa dela. Alguém. Olhou para ela. Mas não estamos sozinhos aqui, Camila. Isso eu sei. Ela agora estava de pé, apertando o cobertor contra o corpo. Estás a assustar-me. Ótimo, disparou ele. Depois, ao notar-se, suavizou. Devias estar assustada. Isto já não é umas férias. Camila aproximou-se, mais devagar. Então vamos embora. Temos o jato. Voltamos. Tratamos disto no continente. Marcos abanou a cabeça.
Se sairmos agora, torna-se público. Isso significa imprensa. Isso significa fugas. Neste momento, mantém-se privado até eu saber até onde isto vai. Camila olhou para ele como se estivesse a ver outra pessoa. Importas-te mais com a imagem do que conosco? Importo-me em não dar a Raquel a primeira página. Achas que isto acaba numa PEN? Não. Isto é teatro. Ela quer mais. Ela quer controlo. Quer-me instável. E está a funcionar. Camila murmurou algo entre dentes. Marcos ignorou-a. Pegou no seu telemóvel. Ainda desligado. Ligou-o. Sem sinal. Sem notificações. O ecrã piscou. Depois escureceu. Morto. Olhou para Camila. Dá-me o teu telemóvel. Ela hesitou. Por quê? Faz só isso. Ela desbloqueou e entregou-lhe. Marcos abriu as definições, percorreu até ao menu Wi-Fi, e parou. O nome da rede da vila tinha mudado. Já não dizia Vila Private. Dizia, Nice View from Up Here. O sangue de Marcos gelou. Devolveu o telefone sem uma palavra. Camila olhou para o ecrã. A cor a fugir-lhe do rosto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quem está por trás disto, disse ele, em voz baixa, já não está a adivinhar. Saíram para o exterior. O céu já estava completamente acordado. O sol a subir, a luz a derramar-se pelas palmeiras que balançavam ao vento. Tudo ainda parecia perfeito. Demasiado perfeito. Azul de postal. Ondas suaves. Pássaros a cantar. Mas Marcos sabia melhor. Aquilo era um palco. E alguém estava a encenar a cena. Varreu a linha das árvores, os telhados, as vilas próximas, supostamente desocupadas. Então viu um movimento, quase imperceptível. Um brilho no topo da estrutura de manutenção perto do limite do complexo. Uma figura na sombra. A segurar algo. Talvez binóculos. Talvez algo mais. Mas quando Marcos piscou, a figura desapareceu. Agarrou o braço de Camila. Para dentro. Tranca tudo. Agora. Ela obedeceu. De volta à vila. Pegou no telefone fixo. Sem resposta da concierge. Tentou de novo. Voicemail. Desligou e marcou uma linha privada. Acesso direto a um homem chamado Ellison. Um dos seus operacionais fora do radar. Tocou uma vez. Duas. Ellison. É o Ellison. Preciso de uma equipa enviada para cá, também. Eu sei, cortou Ellison. Estamos a seguir a conversa, mas tenho de perguntar, por que raio ainda estás nessa ilha? Marcos apertou o telefone. A seguir a conversa? Que conversa? Sinais encriptados. Fóruns privados. Painéis obscuros. O teu nome está a surgir em sítios onde não devia. Alguns dos indícios ligam diretamente à nova LLC da Raquel. Não sabemos. Pode ser a equipa dela. Pode ser terceiros. Mas é organizado, sofisticado, e muito, muito discreto. Marcos exalou, devagar e agudo. Quanto tempo até chegares aqui? 12 horas. Até lá, fica quieto. Não confies em ninguém. Não toques nos teus dispositivos. Depois, uma pausa. E Marcos, da próxima vez que fingires o teu próprio exílio, tenta não levar a amante para uma das poucas ilhas no hemisfério com acesso completo por satélite a todos os drones entre aqui e Lisboa. A linha morreu. Marcos ficou parado. 12 horas. Podia muito bem ser uma eternidade. Camila entrou no quarto. A voz trêmula. O corpo tenso. Precisas de me dizer a verdade. Toda. Marcos assentiu. E, lentamente, começou. Os fundos. Os pseudônimos. As empresas. A guerra. Os trustes. O casamento que se desfez como uma avalanche lenta e silenciosa. Marcos contou-lhe tudo. A carta. A PEN. O código de destruição. Os trilhos de ativos agora redirecionados, silenciosamente, para o nome de Raquel. Observou o rosto de Camila endurecer com cada frase. Quando terminou, ela ficou calada durante muito tempo. Depois, finalmente, em voz baixa. Tu disseste-me que ela era fraca.
Achava que era. Disseste que ela tinha assinado tudo. Era suposto. Camila cruzou os braços. Tu não deixaste a tua esposa, Marcos. Subestimaste-a. E agora ela não está só a ir embora. Está a reescrever o teu império com o nome dela nos planos. Marcos não teve resposta. Essa noite, sentaram-se em silêncio. A ilha à volta deles mergulhou na escuridão. ChatGPT Said. Nenhum funcionário voltou. Nenhum jantar foi entregue. Nenhuma luz acendeu em qualquer outra vila. O vento uivava mais alto do que antes, sacudindo as palmeiras. O portão de segurança no extremo do complexo permanecia fechado. Sensores de movimento piscavam como estrelas prestes a apagar-se. Marcos estava de pé na borda da varanda, a fitar a escuridão. O ar parecia mais denso agora, carregado, vigiado. Cada respiração parecia emprestada, como se a própria ilha estivesse a segurar uma verdade. Uma verdade que nenhum dos dois estava pronto para dizer em voz alta. E algures, para lá das árvores e do mar, Raquel ainda observava. Ainda calculava. Ainda vencia. Camila Reis sabia como desempenhar um papel. O riso suave no momento certo. A mão subtil no pulso durante jantares de poder. A ausência perfeitamente cronometrada que fazia Marcos correr atrás. Ela sabia ser vista sem parecer ameaça. Desejada, nunca descartada. Encantadora, nunca esquecida. Mas não nascerá para ser figurante. Tinha o seu próprio guião e, pela primeira vez, estava a reescrevê-lo em direto. E desta vez, não esperava por uma deixa. Escrevia suas falas em tempo real, redigindo a sua fuga em silêncio e estratégia. Na noite em que Marcos lhe contou tudo, ela não chorou. Não entrou em pânico. Ouviu. E algo dentro dela mudou. Os seus instintos, já sussurrantes há dias, agora rugiam. E ela começou a fazer os seus próprios movimentos. Na manhã seguinte, Marcos estava novamente ao telefone com Ellison, a andar pela varanda, voz baixa, cortante. Camila estava por perto, a fingir que não ouvia. Mas ouvia tudo. Bebia o seu chá e olhava o oceano. Mas cada palavra de Marcos cravava-se nos seus pensamentos. Congela, se for preciso, vociferou ele. Não me interessa as manchetes que isso causar. Quero o controlo de volta. Agora. Ele estava a desmoronar. E ela conseguia ver. O homem que antes dominava salas de reuniões como monarca, agora parecia alguém à espera da lâmina. Quando ele voltou a desaparecer no escritório, a remexer em pastas, obcecado em encontrar forma de desfazer o que Raquel tinha feito, Camila pegou no seu telemóvel. Trancou a porta da casa de banho e marcou um número de memória. A voz que atendeu era fria, feminina, com um traço de diversão. Então, disse a mulher, finalmente ligaste. Preciso de saber se é verdade, disse Camila. Tudo. É pior do que pensas, veio a resposta. E está quase no fim. Camila hesitou. Disseste que eu não estaria em perigo. Não estás, garantiu a voz. A menos que ainda estejas a escolher ele. Silêncio. Depois Camila perguntou. Quanto é que ele sabe sobre mim? Uma pausa. Nem perto do suficiente, disse a mulher. Tu sabes isso melhor do que ninguém. A chamada terminou. Sem despedidas. Camila olhou para o seu reflexo no espelho. O mesmo rosto que Marcos uma vez chamou de o futuro. O mesmo corpo que ele exibiu em gala sobre telhados, em iates, em negociações à porta fechada onde mulheres eram fichas e a beleza era capital. Mas o que agora habitava por baixo da superfície não era apenas ambição. Era determinação, temperada e afiada por anos de fingimento. O que ele nunca compreendeu, o que homens como Marcos nunca compreendem, é que Camila estava a jogar um jogo mais longo, mais profundo. O mundo pensava que ela era decoração. Na verdade, era vigilância, de saltos altos. E agora o tempo de observar tinha terminado. Nessa tarde, enquanto Marcos praguejava com a operadora de satélite por canais seguros, Camila abriu a mala dele. Sabia o código. Claro que sabia. Encontrou a pasta selada, aquela de que ele estranhamente não se separava desde que chegaram. Lá dentro, documentação de uma venda clandestina, uma coleção de arte privada outrora pertencente a Ellison Holdings.
Mas o beneficiário listado não era Marcos. Nem sequer uma das suas entidades fictícias. Era um fundo estrangeiro com um nome que Camila lembrava de ter visto numa folha de chamadas num escritório de advocacia em Manhattan, meses antes. Um nome que ela tinha circulado a vermelho. E nunca esqueceu. Tirou fotos. Rápidas. Limpas. Depois devolveu tudo exatamente como estava. Quando Marcos reapareceu minutos depois, ela estava à beira da piscina, biquíni vermelho, romance de bolso na mão. Não tinha aberto o livro até aquela manhã. Ellison está a pressionar para extração antecipada, disse ele, acendendo um cigarro. Vamos sair desta ilha antes do amanhecer. Camila ergueu o olhar e sorriu. Ótimo! Marcos semicerrava os olhos. Tens estado calada. Ainda estou a processar. Confia em mim. Ela acenou com a cabeça. Claro. Marcos estudou-a por um momento, à procura de fissuras. Mas Camila já ensaiara aquela expressão demasiadas vezes. Demasiado bem. Ele inclinou-se e beijou-a, um toque superficial nos lábios. Depois virou-se e afastou-se para atender outra chamada. Nessa noite, enquanto o vento uivava pelas árvores e o gerador voltava a falhar, Camila sentou-se sozinha na varanda. O telemóvel vibrou. Uma mensagem. Sem palavras. Apenas um número. Mas ela reconheceu-o. Pertencia à voz do outro lado da chamada. 2 dias antes. Abriu a aplicação encriptada e carregou as fotos da mala de Marcos. Depois digitou uma frase. Ele estará fora antes do amanhecer. A resposta chegou quase de imediato. E tu? Camila fitou o ecrã. Pensou em tudo. Nas noites em que Marcos a deixava à espera em átrios de hotéis estrangeiros. Na forma como ele a fazia sorrir sob comando. Nas promessas que expiravam assim que eram ditas. No anel que nunca apareceu. Ela digitou: estou a escolher o futuro. Por trás dessa frase estavam décadas de compromissos silenciosos, de sonhos arquivados em nome da aliança. Entretanto, Marcos não conseguia dormir. Continuava a rever ficheiros, a atualizar dachuardas que recusavam carregar, a ligar para contactos que não atendiam. Abriu o cofre da vila. Lá dentro, discos de backup, um maço de dinheiro de emergência, uma pistola. Não mencionou isso a Camila. Não achou que fosse preciso. Porque admitir medo parecia rendição. E admitir desconfiança, traição. Mas uma fenda de dúvida começava a instalar-se. E se isto não fosse só Raquel? E se toda a fuga fosse a armadilha? A ilha, o caso, o silêncio. Às 3h13 da madrugada, Camila saiu da vila descalça, caminhando pela trilha até a praia. A lua lançava um brilho prateado sobre a maré escura. Ela esperou. Então, da orla das árvores, emergiu uma figura. Um homem vestido de preto, sem expressão. Entregou-lhe um pequeno envelope. Ela aceitou sem dizer uma palavra, virou costas e regressou. Marcos ouviu a porta render. Sentou-se direito, o coração aos pulos. Camila entrou, o cabelo revolto, o rosto impenetrável. Onde estavas? Perguntou ele. Só precisava de ar, disse ela. Ele não acreditou. Mas não voltou a perguntar. O envelope repousava agora, silencioso, na sua mala. Ela entregá-lo-ia. Amanhã. Não hoje. Porque o timing era tudo. E Camila Rei não estava apenas a desempenhar um papel nesta história. Estava a escrever o desfecho. 1 hora antes do amanhecer, um silêncio caiu sobre a ilha como um véu. Lento. Ominoso. As ondas moviam-se sem ritmo sob nuvens espessas que chegavam do sudeste. Não era uma tempestade que gritava. Era uma que rastejava. Era o tipo que sussurra consequências. Aquelas que se sentem nos ossos antes de se perceber o que está a chegar. Marcos Ellison estava à beira do terraço, um copo de algo escuro na mão. O peso da última semana tinha descido dos ombros para a coluna, como se a gravidade tivesse decidido levar aquilo a peito. Já estava vestido. Calças cinzentas. Camisa branca. Mangas arregaçadas. Não dormira de novo. Dormir já não parecia refúgio. O tempo em si parecia distorcido. Cada segundo estendido, fino, por expectativa, por medo. Atrás dele, a vila continuava mergulhada em sombras,
exceto por um brilho suave vindo do candeeiro da cozinha. Camila não se mexera. Ou, se o fizera, tinha se certificado de não o mostrar. Mas Marcos sentia a mudança. O ritmo dela estava diferente. Movimentos demasiado intencionais. Palavras demasiado polidas. Ele conhecia pessoas. Sabia quando alguém recalculava por detrás do olhar, a decidir entre aproximar-se ou afastar-se. Mas não estava pronto para confrontar isso. Ainda não. Porque se ela estivesse envolvida, se tivesse sido mais do que apenas um acessório deste colapso lento, então isso significava que tudo o que ele pensava controlar era ficção desde o início. Significava que o império que construiu não estava apenas a ruir, tinha sido infiltrado pela raiz. E o apodrecimento sorria-lhe ao lado o tempo todo. Virou-se do oceano e entrou. Serviu-se de outra bebida. A extração estava marcada para pouco depois do nascer do sol. Ellison prometera silêncio. Sem barulho. Sem calor. 2 homens. Um helicóptero. Rápido e limpo. Mas Marcos já não confiava em promessas. Nem nas de Ellison. Nem nas de Camila. Nem nas suas próprias. O império que antes dominava em ecrãs LED e mesas polidas agora parecia construído sobre areia. E alguém puxara a maré. E nessa maré, verdade e ilusão misturavam-se, indistinguíveis. Um som quebrou o silêncio. Pés descalços sobre madeira. Camila apareceu na porta, envolta em seda. O cabelo apanhado. A pele a brilhar sob o candeeiro. Expressão indecifrável. Parte preocupação. Parte cálculo. Estás acordado cedo, disse ela suavemente. Não dormi. Ela atravessou a sala, graciosa como sempre, e sentou-se à beira do sofá. Eu também não. O vento não me deixou. Marcos estudou-lhe o rosto. Foste dar um passeio esta noite. Ela não vacilou. Sim. Precisava de ar. Parecia que não conseguia respirar aqui dentro. Estiveste fora bastante tempo. Ela encontrou o olhar dele. Estás a acusar-me de alguma coisa? Ele não disse nada. Apenas sorveu do copo. O silêncio entre os dois esticou-se, não passivo, não pacífico, mas carregado, como o último segundo antes de uma detonação. Então Camila enfiou a mão no bolso do hobby e tirou um envelope. Segurou-o entre 2 dedos, leve como papel. Mas ambos sabiam melhor. Ia esperar até estarmos no ar, disse ela. Mas tu não confias em mim. E eu acabei de fingir que ainda estamos a jogar o mesmo jogo. Marcos pegou no envelope, lentamente. O que é isto? Abre. Ele abriu. Lá dentro, uma única fotografia dobrada 2 vezes. Um scan. Uma certidão de casamento. Não dele e de Camila. Nem sequer dele e de Raquel. Mas a assinatura no fundo era inconfundível. A dele. E ao lado, Tessa Mendes. Um nome que Marcos não via há 12 anos. A data? 6 meses antes do casamento com Raquel. Ele fitou o selo, depois olhou para Camila. Ela cruzou uma perna sobre a outra. Casaste com ela quando tinhas 23 anos. Em Vegas. Bêbado. Disseste que tinha sido anulado. Não foi, murmurou Marcos, encarando o papel, os lábios entreabertos. Não. Camila respondeu. Eu verifiquei. Por quê? Porque me pediram, interrompeu. O silêncio engrossou o ar como nevoeiro. Marcos deu um passo atrás, o maxilar cerrado. Estiveste a trabalhar com ela? Com a Raquel? Camila confirmou. Firme. Não desde o início. Mas eventualmente. As palavras atingiram como uma bofetada. Frias, limpas, definitivas. Eu dei-te tudo, murmurou Marcos. Não. Disse ela. Deste-me tudo o que te fazia sentir poderoso. Não é a mesma coisa. Ele pousou o envelope na mesa e moveu-se até a janela, o coração a martelar como um tambor de guerra. Alguma vez isto foi real? Parte foi. Mas nunca me ias dar mais do que migalhas, continuou ela. Amavas-me como amas os teus relógios de edição limitada. Novos, caros, substituíveis. Nunca imaginaste que eu fosse mais do que parte da decoração. Marcos virou-se para ela, o olhar afiado. Então por que ficar? Porque quanto mais tempo ficava, mais perto chegava do verdadeiro tu, disse Camila.
e mais entendia o que ela estava a combater. E agora? Perguntou ele. Entregas-me, pões um laço e fechas o pacote? Não, disse ela. Tu não és um prêmio. És uma lição. Deu um passo à frente. Raquel não queria vingança. Queria verdade. Queria encerramento. Tu nunca lhe deste isso. Deste-lhe silêncio. Desrespeito. Mentiras. E agora, ela deu-te o mesmo. Marcos cerrou os punhos. Isto é guerra. Camila levantou-se. Não. É responsabilização. Lá fora, o som distante de um helicóptero rompeu o silêncio. Pontual. Marcos virou-se. Agarrou uma pequena mala. Ainda vens comigo? Camila olhou-o longamente. Não. Ele congelou. Tu disseste. Eu disse que ia ajudá-la. Interrompeu ela. Nunca disse que ia cair contigo. Ele prendeu a respiração. Achas que ela venceu? Achas que tu venceste? Camila esboçou o menor dos sorrisos. Acho que ninguém vence. Mas alguns saem mais livres. Virou costas e desceu o corredor. Não olhou para trás. Marcos ficou sozinho à porta. As hélices do helicóptero rugiam mais alto. A vila à sua volta, outrora um monumento ao luxo, agora parecia um túmulo. Cada mentira, cada movimento, cada traição levará exatamente até aqui. E pela primeira vez desde que tinha 23 anos estava bêbado em Vegas. Marcos Ellison não sabia quem era. Sem o poder que construíra à sua volta. Saiu. E a ilha começou finalmente a deixá-lo partir. O piloto ofereceu apenas uma linha. O Sr. Ellison à terra dentro de 75 minutos. Marcos não precisava de gentilezas. Precisava de controlo. E pela primeira vez em mais de uma década, não fazia ideia de onde encontrá-lo. Lá embaixo, o oceano estendia-se como um abismo. Escuro, indiferente, infinito, a rodopiar sob ventos invisíveis. Antes, ele via liberdade nessas ondas. Agora via exposição, julgamento, o eco impiedoso de um homem que construiu seu reino a partir de segredos e fumo. A cada milha que o separava da ilha, o peso do que realmente acontecerá pressionava mais o peito. Raquel não tinha apenas vencido. Tinha feito isso silenciosamente. Cirurgicamente. Com uma elegância que ele há muito deixará de acreditar que ela possuía. E Camila? Camila dera o golpe final. Envolto em seda. Voz calma. Como quem sabe que a história nunca lhe pertenceu para terminar. Apenas para redirecionar. Quando o helicóptero tocou no continente, 2 SUVs pretos aguardavam junto ao heliporto. Um para Marcos. O outro vazio. Apenas protocolo. Mas a redundância doía. Um lembrete silencioso do que lhe escorregara entre os dedos. Outrora escoltado por comitivas e assessores de imprensa, agora viajava sozinho. Não seguido por paparazzi, mas por consequências. O motorista abriu a porta. Não falou. Marcos entrou. A porta fechou-se como ponto final de uma frase que ele não escrevera. A cidade desfilava atrás do vidro escurecido. Arranha-céus. Trânsito. Neon. Tudo indiferente. O telemóvel ligou finalmente, vibrando furiosamente com alertas, mensagens, chamadas perdidas. Ignorou quase tudo. Apenas rolava, o polegar a pairar sobre nomes familiares. Membros da direção, advogados, diretores financeiros. Todos silenciosos há 2 dias. Na app encriptada, uma mensagem piscava por ler, de Andrew, o seu assistente. Ela vai reunir com o conselho amanhã. Já tem os votos. 7 palavras que reescreviam tudo. Raquel não tinha ido à imprensa. Não tinha processado. Não tinha gritado. Fizera pior. Fez as pessoas, as dele, duvidarem. Fez com que se perguntassem se ainda precisavam de Marcos Ellison para alguma coisa. E agora, amanhã, ela entraria na sala que ele outrora dominava e decidiria. Se o império ainda levaria o seu nome. Ou apenas o eco dele. Quando o SUV entrou na garagem subterrânea da sua Penthouse, Marcos já afrouxava a gravata. A viagem de elevador pareceu interminável. Cada andar, uma contagem decrescente silenciosa para o que o esperava acima. Quando as portas se abriram, Marcos entrou no silêncio. Sem funcionários. Sem segurança. Apenas divisões. Amplas. Imaculadas.
Mobiliário demasiado caro para alguma vez se sentir casa. Avançou pelos corredores como uma sombra. Um fantasma a refazer o caminho de uma vida que já não reconhecia. Cada fotografia desaparecida. Cada gaveta vazia. Ainda era propriedade dele. Mas já não parecia ser. No escritório, um único dossiê repousava sobre a secretária de vidro. Uma nota por cima, escrita com a caligrafia meticulosa de Raquel. Deixei isto aqui porque sabia que voltarias. Lê, ou não. Mas de qualquer forma, o silêncio entre nós termina aqui. Ele abriu. Lá dentro. Páginas de precisão. Transcrições internas. Auditorias forenses. Uma desconstrução completa da falha no Shell Trust. Dados que só alguém com acesso profundo conseguiria obter. Cada linha era um golpe cirúrgico. Sem palavras desperdiçadas. Sem detalhes em falta. Era a anatomia da sua queda. Dissecada com a frieza de alguém que, um dia, o amou. Mas o que o paralisou, o que lhe tirou o ar dos pulmões, foi a última página. Uma carta manuscrita. Marcos. Nunca quis destruir-te. Não era isso. Tu construíste algo extraordinário. Mas fizeste-o passando por cima das pessoas. Tratando a lealdade como moeda. E o amor como um contrato que podias reescrever. Amei-te. De verdade. Mas com o tempo, deixaste de me ver como parceira. Passaste a ver-me como uma extensão da tua marca. Um nome que ficava bem ao lado do teu nos títulos de jornal. No silêncio em que me deixaste, aprendi coisas. Aprendi que poder sem princípios é apenas medo num fato caro. Aprendi que o dinheiro compra tudo, menos paz. E aprendi que nunca imaginaste que eu pudesse aprender alguma dessas coisas. Esse foi o teu erro. Fizeste-me invisível. Agora sou eu que seguro o foco. Vais sobreviver. Homens como tu sempre sobrevivem. Mas não confunda sobrevivência com vitória. Isto não foi vingança. Foi redefinição. Raquel. Marcos recostou-se na cadeira de couro. A carta tremia-lhe nas mãos. Não se mexeu. Não falou. As palavras cortavam mais fundo do que o orgulho. Mais fundo do que a traição. Porque eram verdade. Cada frase era um espelho ponto e o que viu a encará-lo não era uma vítima. Era o arquiteto da sua própria queda. O seu império não tinha sido roubado. Tinha sido entregue. Um compromisso calculado de cada vez. E agora estava sentado no eco das suas próprias escolhas. Isto não era apenas o colapso de um casamento. Não era consequência de um caso. Era o desmascarar lento e deliberado de um homem que acreditava que o mundo podia ser comprado. E que acabava de aprender, demasiado tarde, que algumas dívidas não se pagam em dólares. Pagam-se em dignidade. Atrás dele, a luz do sol rastejava pelas janelas, longas linhas douradas pintando o chão. Um novo dia tinha começado. Mas Marcos Ellison já não era o homem que um dia o comandou. A sala de reuniões nunca parecerá assim. Silenciosa. Tensa. Atenta. Como se a própria sala soubesse que algo irreversível já acontecerá. E ele também. O seu reflexo fraturava-se no vidro escuro das janelas que cobriam a parede oeste da sala. O horizonte de Chicago erguia-se além, elegante, indiferente. A cidade, alheia ao facto de que um império estava prestes a mudar de mãos. Não por escândalo ou manchetes, mas por assinaturas e acenos silenciosos. À sua volta, o conselho permanecia em silêncio tenso. Fatos engomados, olhos desviados, documentos abertos, ecrãs acesos. Mas nenhum deles olhava para Marcos. Eram os mesmos homens e mulheres que outrora forjaram estratégias com o aço da sua ambição. Agora, pareciam jurados reunidos para proferir um veredito há muito acordado. Ninguém queria dizê-lo em voz alta. Usava o seu fato azul marinho mais impecável. Aquele reservado para entrevistas de imprensa e negociações estrangeiras. Mas hoje, parecia um sudário. A gravata, imaculada e sufocante. Veio preparado para lutar. Trazia argumentos, gráficos, alavancas de reserva. Achava que a presença ainda contava. Que ele ainda contava. Mas o silêncio na sala era mais alto do que qualquer defesa. Sentia-o. Uma mudança coletiva, subtil, mas definitiva. O peso do consenso pressionava cada olhar desviado.
Mas aquilo que nenhum Excel previa, aquilo que nenhuma sala de guerra antecipava era isto. Os olhos deles já não brilhavam quando ele falava. Já não precisavam dele. E essa constatação doeu mais do que qualquer destituição pública. Do outro lado da mesa, no lugar que ele outrora ocupava com naturalidade, sentava-se Raquel, serena, radiante, fato creme com detalhes dourados. Cabelo apanhado num coque apertado e sóbrio. Não sorriu. Não se vangloriou. Apenas esperou. Caneta na mão. Bloco à frente. A compostura como armadura. A mesma compostura que usara antes, quando era ignorada, trocada, silenciada. Agora era o que mantinha a sala em ordem. Já não pedia para ser ouvida. Esperava-o. O seu silêncio, outrora sobrevivência, tornará-se força. E Marcos não conseguia desviar o olhar. O presidente pigarreou. Analisamos a documentação submetida pela equipa jurídica da senhora Ellison. Começou. Após investigação exaustiva da sua função fiduciária e da violação verificada por parte do Sr. Ellison, especificamente violações de confidencialidade e má utilização dos fundos da Ellison Trust, o Conselho recomenda a transferência das ações de controlo para a Sra. Ellison. Marcos não pestanejou. Tinha se preparado para aquilo. Mas preparação não silencia a dor. Não houve escândalo, nem protesto. Apenas a fria constatação de que o seu nome já não bastava para comandar uma sala. Continuará com lugar como conselheiro estratégico, disse um membro do conselho. Voz baixa, como um pêsame. Não é uma despromoção, Marcos. É um realinhamento estrutural. A fundação continua a ser sua, mas a senhora Ellison terá autoridade de assinatura sobre todas as operações. É mais limpo assim. Ele acenou uma única vez, sem palavras. Do outro lado da sala, Raquel levantou-se. Se me permitem, disse ela. O presidente acenou. Ela contornou a mesa, passou pelos rostos que outrora ignoraram a sua voz, e que agora seguiam com os olhos. Virou-se, encarando Marcos. Não vim aqui para destruir o que construíste, disse, firme. Vim aqui para deixar de ser apagada dele. Vim para recuperar o que ajudei a erguer desde o início. Antes dos jatos. Antes das manchetes. Antes do silêncio. A voz dela não vacilava. Fui eu que redigi a primeira proposta. Fui eu que assinei o primeiro contrato de arrendamento do escritório que agora tratas como um monumento. Estive ao teu lado quando não havia nada. E ouvi-te quando acreditava ser tudo. Pausa. Mas depois esqueceste-te. Reescreveste a história. Apagaste-me. Por isso, reescrevi-a de novo. Marcos levantou o olhar, maxilar cerrado, algo cortante no olhar. Acreditas que isso te faz melhor do que eu? Não, disse Raquel. Isso faz-me livre. Ele bufou, meio amargo, meio partido. Nem sabes o que fazer com tudo isto. Passaste tanto tempo a persegui-lo que te esqueceste quanto custa. Sei exatamente quanto custa, respondeu ela, suavemente. Paguei com silêncio durante anos. E estou farta de pagar. Ela voltou ao lugar. Pegou na caneta. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som da tinta no papel. Marcos não se mexeu. Ficou imóvel enquanto seu império atravessava a mesa, linha por linha. Não com raiva. Não com escândalo. Mas com assinaturas. Quando a reunião terminou, ninguém ficou para trás. Os membros do conselho acenaram com profissionalismo vago, olhos baixos. Ele não se levantou. As mãos continuavam apoiadas na mesa, os nós dos dedos brancos. Quando apenas ele e Raquel ficaram, ela aproximou-se da porta, mas parou. Virou-se para um último olhar. Não fiz isto para te punir, disse. Fiz isto para me lembrar de quem sou. Ele olhou para ela. A sério. E pela primeira vez em anos, não viu uma ex-mulher, nem uma rival, nem uma lembrança do passado. Viu uma mulher que se erguera com força e garra, debaixo da sua sombra, e que agora estava mais alta por causa disso. Ela saiu sem mais uma palavra. Ele ficou para trás. Mais tarde, Marcos voltou a Penthouse. Já não parecia casa. Parecia um museu do ego de outra pessoa. Tirou a gravata. Deixou-a cair ao chão. A paisagem ainda era visível pelas janelas imensas, mas pela primeira vez, não se aproximou.
Serviu uma bebida, mas não a tocou. Sentou-se no chão, pernas esticadas, o telemóvel virado para cima ao lado. A cidade seguia em frente lá fora. As notificações vibravam. Chamadas de advogados, mensagens de antigos sócios, correios de voz de contactos da imprensa. Mas nenhuma de Amara. Nenhuma de Raquel. Ninguém que importasse. Então, enquanto deslizava sem rumo, chegou uma nova mensagem. Era um vídeo. Sem remetente. Clicou. No ecrã, um ângulo da câmara da vila na ilha. Uma gravação oculta. Amara, a falar diretamente para a lente. Se estás a ver isto, já sabes. Não fiz isto para te magoar, Marcos. Fiz isto para te lembrar de que não és invencível. De que não possuis pessoas. E que, eventualmente, até quem te ama deixa de esperar que mudes. Ela sorriu. Não com crueldade. Apenas com fim. Não tentes encontrar-me. Já não há nada para consertar. O ecrã ficou preto. Marcos ficou sentado no silêncio. Não havia mais nada a dizer. O mundo que construiu não terminou com escândalo nem ruído. Colapsou com silêncio. E algures, para lá das paredes de vidro e riqueza. A vida seguia em frente. Intocada pela queda de um homem que um dia acreditou ser intocável. A cidade, lá fora, exalava. E pela primeira vez na vida, Marcos Blackwell entendeu finalmente o que é estar sozinho. Portanto, a história terminou. Caros amigos, ainda estão aí? Mesmo agora? Se estão, isso significa que algo nesta história falou convosco. Talvez um sentimento. Um momento. Uma verdade que não esperavam enfrentar. E quero que saibam que isso importa. Vocês importam. O que acabamos de testemunhar não foi apenas a queda de um homem. Ou a ascensão de uma mulher. Foi um espelho erguido às partes de nós que muitas vezes escondemos. As partes que anseiam pelo controlo. As partes que têm medo de ser esquecidas. As partes que doem mas nunca o dizem em voz alta. Marcos pensou que o poder o protegeria. Que o controlo o manteria seguro. Mas o que perdeu não foi só um império. Foi a ligação, a intimidade, a verdade. Raquel não procurava vingança. Ela procurava lembrança. De quem era, do que tiveram. E de quem se recusava a perder-se. E Camila. Camila lembrou-nos que aparências não definem valor. Que às vezes, quem está no fundo da cena é quem esteve a segurar o mapa o tempo todo. Esta história deixa-nos uma mensagem poderosa. Não podemos fugir das pessoas que magoamos. Não podemos escapar ao peso do silêncio. E, acima de tudo, não podemos fingir paz. Ela tem de ser conquistada. Como escreveu o místico Khalil Gibran, do sofrimento emergem as almas mais fortes. Os caracteres mais profundos são marcados por cicatrizes. Talvez as tuas cicatrizes não sejam visíveis, mas estão lá. E tornam-te forte, não quebrado. Se ainda estás aqui, deixa-me perguntar. Que verdade estás pronto para enfrentar? Quem és tu quando as luzes se apagam e ninguém está a ver? Não tens de responder agora. Mas não te esqueças de perguntar. Se esta história te tocou, te ajudou a refletir, a libertar algo, ou a recuperar uma parte de ti. Faz uma coisa simples. Gosta. Partilha. Subscreve. Não apenas por nós, mas por alguém aí fora que talvez também precise desta mensagem. Obrigado por estares aqui. Estamos apenas a começar.